Mas os mercados que eu vejo mais é o mercado de NFT no Bitcoin, que estava no Ethereum, o mercado de moedas menores, que a gente chama de meme coins do Bitcoin, e também e uma outra coisa que no Ethereum também tinha muito, que são as segundas camadas do Bitcoin, que é uma forma de a gente conseguir tornar o Bitcoin mais escalável e permitir produtos mais complexos ali dentro. Então eu vejo, no primeiro quadrimestre do ano, um dos setores que mais captou recursos de venture capital foi segundas camadas do Bitcoin. E tem várias questões sobre a forma como elas são criadas, tem várias questões sobre isso, mas o principal é que tem muito fundo de investimento investindo em soluções no Bitcoin. Então, se tem dinheiro, tem incentivo, a rede pode crescer e prosperar. Então, é o que eu tenho delegado mais tempo, mais atenção ao longo desse ano. Segunda camada de Bitcoin seria deixar ele mais fácil de ser utilizado no dia a dia? Na realidade, é como você criar tipo, uma rede um pouco mais... um pouco mais preparada para receber produtos. Porque o Bitcoin, a princípio, ele não é criado para a gente criar aplicações como o Nubank ali dentro, por exemplo. Aí uma pessoa, uma empresa, desenvolvedores, criam uma rede por baixo do Bitcoin que vai permitir você criar um Nubank ali dentro, usando o Bitcoin como uma camada de segurança. Então, essas segundas camadas, isso é uma aplicação específica. Você pode criar segundas camadas para absolutamente o que você quiser. No fim do dia, elas ajudam as pessoas a usar a rede de uma forma mais fácil. Sim, né? sim. É isso. Com taxas mais baixas. Acho que a Lightning é um bom exemplo disso, porque, por exemplo, se eu for comprar uma pizza, vou lá na Pizza Biz em Balneário Camboriú e quero comprar uma com Bitcoin, usando a rede principal... É muito difícil. Primeiro é demorado. Então, tem 2 pontos. O custo da transação, para pagar uma pizza, sei lá, de R$100, eu posso gastar R$20. Pô, o custo é muito alto, é proporcional assim, Bruno? É 20%? Não, eu posso mandar 1 bilhão para o Felipe e pagar os mesmos R$20. Mas para transação baixa, pode ficar um custo alto. Esse custo ele é variável, tá, gente? Não é fixo aqui. Eu nem sei qual o custo hoje, porque vai estar mudando a todo momento devido à oferta e demanda na rede. E quando eu vou pagar essa pizza, também a transação não é na hora, não é instantânea. A transação vai ter que ser confirmada pelo próximo bloco minerado. Inclusive, talvez nem seja no próximo. Se eu botei uma taxa muito baixa, outros que botaram taxas mais altas passam à frente. Então, demoraria 10 minutos. Se eu tivesse acabado de pegar um bloco, pego o próximo, na média. Mas pode demorar um dia inteiro. Eu ficaria lá o dia inteiro na pizzaria. Confirmou? Não. O cara não deixou ir embora. Então, veja que para isso não é interessante. Mas aí, por exemplo, veio o protocolo Lightning e permite que a transação seja feita de maneira instantânea. Você quer explicar isso, Lucas, para o pessoal que não conhece? Não, sim, mas antes eu queria também comentar esses novos casos de uso e novas inovações que supostamente estão vindo para o Bitcoin. E eu, particularmente, não tenho um interesse, na verdade, nenhum interesse em NFTs ou memes ou quaisquer dessas supostas inovações que estão vindo para o Bitcoin. Acho que 99,9% das coisas que estão sendo experimentadas são ruídos, são golpe ou são especulação Você é contra? Eu não sou contra. Eu acho que o Bitcoin ele é um protocolo. Se dá para fazer alguma coisa sobre ele, as pessoas vão fazer. Eu não sou eu que vou decidir o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Eu só não tenho um interesse pessoal e acho que no longo prazo nenhuma delas vai ser realmente sustentável ou vai existir. Daqui 2 anos eu duvido que alguma dessas que muitas, pelo menos, dessas coisas que estão sendo feitas vai existir. Então você não está entusiasmado com NFTs com cara de gato no Bitcoin? Nem um pouco. Mas sem dúvida, o que esses projetos fazem, pelo menos, é divulgar, realçar algumas vulnerabilidades ou algumas coisas do Bitcoin que precisam ser melhoradas. Eu acho que trazem incentivos, porque alguns dos primitivos que esses projetos vão precisar para escalar, para serem bem-sucedidos, são os primitivos parecidos com os que o Bitcoin precisa de fato para as coisas que eu acredito que são válidas e valiosas, como novos scripts, novos opcodes, enfim, coisas mais da parte técnica. E acho que também traz dinheiro que, querendo ou não, se eles precisam de primitivos que são parecidos com os primitivos que nós do Bitcoin mais voltados a outras coisas no Bitcoin, a pagamentos, a liberdade, a um dinheiro de liberdade que traz a liberdade, por exemplo, de uma ativista de direitos humanos no Afeganistão, receber doações para financiar a educação de mulheres que não podem receber educação sem ser por esse meio, ou tem uma outra ativista que saiu da Coreia do Norte e que ela comenta que tem muitas mulheres tentando fugir da Coreia do Norte, acabam caindo na China e acabam sendo escravizadas sexualmente.
E a forma que você tem de ajudar essas mulheres é via Bitcoin. São alguns religiosos, cristãos, que estão ajudando essas mulheres, e a única forma de eles receberem dinheiro e doações é via Bitcoin. Então, assim, tem vários casos, vários exemplos como esse. E fora simplesmente pessoas em regimes autoritários em geral, pessoas em locais em que o dinheiro não vale mais nada. Enfim, voltando a isso, então, eu acho que traz, então, os incentivos e traz alguma ajuda, empurra um pouco essas inovações que vão ser necessárias para o Bitcoin em geral. E aí, voltando, então, para a sua pergunta da Lightning Network, a Lightning Network é, como o Guiriba explicou, uma segunda camada, uma outra rede por cima do Bitcoin, mas que as transações feitas via Lightning são transações de Bitcoin de fato, elas só não são enviadas, publicadas na rede Bitcoin, enviadas para os mineradores de fato colocarem em um bloco. Como se você assinasse ali um cheque, calção, digamos, e ficasse enfim, fazendo pagamentos ali entre... Passando cheque em diante. Pagando cheque, e depois de um tempo você vai lá e faz o vai no banco e disso. pega. Isso. Bem interessante. Mas falando isso de doação, eu ouço rádio, e aí eu tava ouvindo rádio recentemente, até contei pro Bruno isso, que o pessoal tem uma cidade lá do Sul, que é Rolante, que os caras receberam doação por Bitcoin, e foi uma das primeiras cidades que foi atingida pela enchente e tudo mais, e eles já saíram da enchente, já se recuperaram, estavam construindo hospital, já estrada, tudo com dinheiro de doação em Bitcoin. Muito legal, achei bem curioso. Até onde eu me lembro foi quase 1 milhão que eles arrecadaram. Eu não vi o valor. Não valor vi o legal valor, e- mas vi que reconstruir o hospital e tal. E tem vários exemplos de outras comunidades como essa pelo mundo. Eu acho que até é interessante. Eu acho que essas comunidades, elas trazem à tona como é pagar em Bitcoin, como é a experiência de pagar em Bitcoin. Inclusive, El Salvador ter adotado Bitcoin como uma das moedas legal tender foi, em parte, inspirado em uma comunidade como essa, que foi uma mais conhecida inicialmente, que era Bitcoin Beach, em El Zonte, em El Salvador. E acho que comunidades como essa são importantes realmente para ver como é a utilização do Bitcoin no dia a dia. Eu acho que também isso responde para as pessoas que perguntam sobre devia aceitar pagamentos em Bitcoin na minha loja, no meu restaurante. Eu acho que isso vai atrair, nesse momento do que a gente está da adoção do Bitcoin, tem um negócio que o Peter McCormack fala, que é o cheat code, que é o momento em que você passa a ser um business que recebe em Bitcoin, você atrai o amor e a paixão e a adoração dos bitcoiners pelo mundo. Tanto é que o Peter McCormack comprou um time de futebol na Inglaterra, o Real Bedford, e desde então ele recebeu doações milionárias, patrocínios milionários dos Winklevoss e de vários outros bitcoiners, e tem subido de ligas lá, não sei como funciona exatamente o futebol lá. E futebol feminino lá também, indo a todo vapor e tudo isso. E aí as pessoas começam a comprar... Mas as lives dos jogos tem menos de 1.000 pessoas. No estádio tem menos de 200. Sim, mas... Patrocínio de tem- 500 mil por ano, viu o deck deles hoje. mas era, querendo ou não, um time de futebol insignificante. Era o segundo time de futebol de uma cidade insignificante. Tipo, e agora, direto, aparece uma pessoa de outro país chegando lá para assistir o time de futebol, compra camisa e tal. Eu acho que isso traz é o que ele chama de cheat code. Sim, eu concordo. Primeiro, os casos de uso que você trouxe de porta de escape ao autoritarismo são os mais bonitos, para mim, do Bitcoin. São as anedotas que a gente tem que levar mundo afora mesmo. Mas esse mesmo superpoder de liberdade que esses casos ilustram é o superpoder de liberdade que os shitcoiners têm de criar os NFTs e as porcarias deles. Sim.